Porque eu creio em milagres. Autor Benny Hinn. Locução Adailton de Jesus. Para que a palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no YouTube, curta, comente e compartilhe este vídeo. Sim, eu creio. Porque eu? Perguntei-me, paralisado de medo. Porque eles convidariam um pastor de apenas 24 anos, vindo do Canadá, para falar num evento como este? Posso dizer que meus joelhos tremiam demasiadamente e minha garganta estava tão seca que mal podia engolir. Eu estava atrás do palco do belo Carnegie Music Hall, em Pittsburgh, Pensilvânia, pronto para entrar naquele auditório superlotado. Eles tinham escolhido aquele dia de fevereiro de 1977 para um culto em memória de Kathryn Kuhlman. A célebre evangelista tinha morrido havia um ano e agora uma grande multidão havia se reunido nesse evento especial. Naquela noite, até o coro que a acompanhava tinha se reunido mais uma vez para louvar a Deus na cidade em que Kathryn Kuhlman ministrou em cultos semanais por mais de 25 anos. Naquela tarde, logo após ter chegado de Toronto, fui para o escritório da Fundação Kathryn Kuhlman e lá encontrei Jimmy McDonald, o grande cantor gospel que tinha acompanhado a irmã por muitos anos, e Meg Hartner, sua fiel assistente. Nunca havíamos sido apresentados formalmente. Antes desse encontro, eu tinha apenas dito um rápido olá para eles num dos cultos de milagres realizados em Pittsburgh. Ouvimos falar do seu ministério e estamos bastante alegres por você estar aqui neste dia especial, disse Meg. Como ouviu falar a meu respeito? Eu me perguntei, já que eu era relativamente desconhecido fora da cidade de Toronto. Eu estava admirado de eles terem me convidado para participar desse evento e fiquei ainda mais surpreso quando soube como seria o culto. Primeiro, mostraremos o filme da reunião da senhora Kuhlman em Las Vegas e, então, desejamos que você conduza uma ministração de cura. Uma ministração de cura? Eu exclamei. Vocês têm certeza? Eu me senti como um peixe fora d'água. Sabia que seria bastante difícil para mim estar lá para ministrar cura depois do filme, com todas aquelas pessoas pensando: quem é este desconhecido lá em cima orando pelos enfermos? Até podia ouvi-los dizer: será que ele está pensando que vai tomar o lugar de Kathryn Kuhlman? Meg, eu disse, sinto-me extremamente desconfortável com a ideia de orar pelos enfermos no culto memorial. Não seria bem melhor se eu simplesmente dissesse como o ministério da senhora Kuhlman influenciou minha vida? Jimmy McDonald, que é agora um dos solistas da nossa cruzada, concordou. Talvez ele esteja certo. Será que deveríamos ter realmente uma ministração de cura? Uma muito determinada Meg insistiu. Isso é o que eu quero e isso é o que vai acontecer. E pediu a Jimmy para que me apresentasse. Eu não podia me mover. Naquele momento, aproveitando a vantagem de estar atrás das cortinas, meus olhos percorreram nervosamente o local enquanto via a multidão encher aquele lugar. Um dos mais belos auditórios dos Estados Unidos, com ornamentos de esculturas em ouro e belos camarotes. E continuei me perguntando, por que eu? Enquanto procurava um lugar para que eu pudesse assistir ao filme. As luzes se apagaram,
Um silêncio caiu sobre a multidão e o filme começou. Foi maravilhoso. Aquele filme foi feito num culto realizado num lotado centro de convenções de Las Vegas em maio de 1975. A única vez que a senhora Kathryn Kuhlman permitiu que uma de suas reuniões fossem filmadas. Aquele culto de 5 horas tinha sido condensado em dinâmicos 90 minutos. Eu tinha visto o filme previamente e meu estômago dava voltas. Como poderei dar continuidade a isso? Eu perguntava. Então, alguns minutos antes da conclusão do filme, Jimmy me levou para trás da plataforma com ele. Permanecendo na escuridão, ele me disse: quando acenderem as luzes, entrarei, anunciarei você e começarei a cantar: Jesus, Jesus, Jesus. Existe algo a respeito deste nome. Quando todos cantassem juntos aquele hino, eu deveria me juntar a ele na plataforma. Em sua apresentação, Jimmy disse coisas que eu não sabia, como o fato de que antes de a senhora Kuhlman morrer, ela havia dito ao seu grupo de apoio que tinha ouvido sobre o meu ministério e pediu-lhes que me ajudassem como pudessem. Quanto mais Jimmy falava a meu respeito, mais nervoso eu ficava. Quando ele começou a cantar, olhei por detrás das cortinas petrificado e lembrei-me que havia apenas 2 anos, então, com 22 anos, havia pregado meu primeiro sermão. Tudo fora tão rápido, eu estava tão assustado que literalmente não podia me mover. Jimmy McDonald cantou o estribilho do hino pela 2ª vez e pela 3ª vez. Finalmente, dando-me uma última dica, ele disse ao auditório: vamos cantar o hino pela última vez enquanto Benny Hinn vem para a plataforma. Um introdutor, percebendo a situação, deu-me um empurrão e eu timidamente caminhei para a plataforma, totalmente pálido e tremendo. Jimmy me deu um olhar aliviado que dizia: por que você demorou tanto? Ele me levou até o microfone e me deixou ali sozinho. Pude sentir que cada olhar na multidão fitava para mim. Os músicos mudaram a canção e estavam tocando suavemente ao fundo, mas minha mente era um branco total. A única coisa que pude dizer foi: vamos cantar aquela canção novamente. Bem, eu tentei, mas porque eles tinham mudado o tom, eu não podia encontrar a nota exata e comecei a cantar aquele estribilho sozinho num tom mais alto. Minha voz saiu engasgada e fiquei completamente embaraçado. Poucos momentos depois, eu comecei a chorar. Eu olhei para o alto e disse: Senhor, não posso fazer isto. Naquele mesmo instante, o Senhor falou comigo e respondeu-me: estou feliz que você não possa, porque eu o farei. Falei brevemente sobre o dramático impacto que Kathryn Kuhlman causou em minha vida. Pouco antes do Natal de 1973, viajei em um ônibus fretado de Toronto para assistir a uma de suas reuniões de sexta da manhã na primeira igreja presbiteriana de Pittsburgh. Ali houve testemunhos de curas de tumores, de artrite, de dores de cabeça e de outros males, mas eu nunca ouvira alguém falar sobre o Espírito Santo como ela. Com os olhos avermelhados, ela começou a chorar pedindo: por favor. Ela falava demoradamente: por favor, não entristeçam o Espírito Santo. Por favor, não entristeçam o Espírito Santo. Então, relatei-lhes o que aquela evangelista de cabelos ruivos havia dito.
Vocês não compreendem? Ele é tudo o que tenho. Ele é o meu mais íntimo, próximo, pessoal, íntimo e amado amigo. Compartilhei sobre como voltei para casa aquela noite e deitei-me na cama, desesperado por entender o que aquela mulher de longas e flutuantes vestes brancas tinha dito. Eu pensei, quero o que Kathryn Kuhlman tem. Naquela mesma noite, o Espírito Santo veio até o meu quarto e pela primeira vez entrei num relacionamento pessoal com essa pessoa que transformou a minha vida. Depois de ter contado aquela história, comecei a ministrar na ala dos músicos e de repente o poder de Deus desceu. Milagres começaram a acontecer. As pessoas estavam estáticas e, é claro, ninguém estava mais maravilhado do que eu. A senhora Kuhlman tinha a melhor equipe do mundo. Quando Meg, Ruth Fisher e outros sentiram a unção do Espírito Santo, eles se dirigiram para os corredores e falaram com as pessoas que haviam sido curadas. Logo, a plataforma estava cheia de gente que desejava compartilhar seus extraordinários testemunhos. Kathryn Kuhlman não estava mais conosco, mas o Espírito de Deus ainda estava bastante presente. Por um convite da Fundação Kathryn Kuhlman, que me deixou honrado, retornei no mês seguinte ao auditório do Memorial do Soldado e do Marinheiro e mantive cultos mensais em Pittsburgh nos 4 anos que se seguiram. Eu também fiquei muito lisonjeado por frequentemente ser convidado para apresentar seu programa de rádio e para viajar para as maiores cidades dos Estados Unidos e Canadá, onde mostrávamos os filmes e conduzíamos ministrações de cura que tocavam a vida de milhares de pessoas. Porque eu creio. Recentemente, escutei mais uma vez a uma das fitas da senhora Kathryn Kuhlman intitulada Os Dons do Espírito Santo. Minha mente continua a voltar atrás, aos dias do início da década de 1970, quando, noite após noite, no meu quarto em Toronto, eu escutava sua calma e cativante voz pela rádio WWVA, uma estação de rádio muito potente com 50.000 watts em Wheeling, West Virginia. Então, sempre que possível, viajava até Pittsburgh para estar naqueles inesquecíveis cultos de sexta da manhã que ela dirigia até pouco antes de partir. Ouvi suas fitas muitas vezes nos últimos 20 anos e parece-me que suas mensagens foram pregadas ainda ontem. Tenho visto Deus fazer as mesmas coisas em nossas cruzadas. Muitas vezes pego-me dizendo, sim, o Espírito de Deus ainda está se movendo, o Senhor ainda está curando. Por favor, não me entenda mal, não creio em milagres por causa de Kathryn Kuhlman ou por causa das coisas que experimentei em seus cultos. Sinceramente, eu creio em milagres há tanto tempo que não posso nem me lembrar quando comecei a crer neles, mesmo antes de me tornar cristão. Nasci em Israel, um país que para mim já é um milagre. Na escola, as freiras católicas me ensinaram a respeito da Bíblia e de como Jesus curou os enfermos e expulsou demônios, e que milagres ainda aconteciam. Cresci na cidade de Jaffa, perto do mar Mediterrâneo, onde as pessoas aceitavam a realidade do sobrenatural, ainda que não conhecessem a Deus. Muitas delas praticavam um antigo costume de fazer uma pequena fogueira, lançar incenso no fogo e andar através das chamas. Eles supunham que isso mantinha os espíritos demoníacos afastados. Quando nasci de novo,
pude perceber que são as ações de Deus e não as dos homens que trazem cura e libertação. Hoje, há 3 grandes razões que me fazem saber que Deus ainda realiza milagres. Primeiro, eu acredito em milagres porque a palavra de Deus declara isso. Está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus declarou: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículo 18. O segundo motivo por que eu acredito em milagre, eu acredito em milagres porque minha experiência os confirma. Desde minha tenra infância, eu sofria de uma terrível gagueira. O menor aumento de pressão social ou de nervosismo disparava minha gagueira, e isso era quase insuportável. Então, em 7 de dezembro de 1974, em Oshawa, Ontário, quando subi pela primeira vez a um púlpito para pregar, algo maravilhoso aconteceu. No mesmo instante em que abri a boca, senti como se alguma coisa tocasse minha língua e soltasse. E então comecei a proclamar a palavra de Deus com absoluta fluência. A gagueira se fora, toda ela, e nunca mais retornou. Terceiro motivo por que eu creio em milagres. Eu creio em milagres por causa das evidências. Tenho visto pessoas pularem de suas cadeiras de roda, jogarem fora aparelhos para surdez e contarem como tumores malignos desapareceram. Sempre lhes digo: procurem seu médico, confirme com eles o milagre e nos envie o relatório médico. Meu amigo e minha amiga que me ouve, estas são as evidências. Os arquivos em nossos escritórios estão cheios de relatórios médicos anteriores e posteriores aos milagres, mostrando o poder curador de Deus, a fonte dos milagres. Muitas pessoas que gostam de me rotular de curandeiro divino se surpreendem frequentemente quando veem as nossas cruzadas e veem que não temos uma unha de procedimentos para a cura. Raramente oro por indivíduo. Em vez disso, eu creio que Deus tem claramente me chamado para levar as pessoas à sua presença, onde o Espírito Santo pode fazer sua obra. Quando dirijo uma ministração de cura, as pessoas vêm à plataforma para louvar a Deus por um milagre que já tenha acontecido. Sim, nas Escrituras, há exemplos de Jesus ter imposto as mãos sobre os que estavam doentes, mas também há o caso de ele, enquanto andava no caminho de Jericó, ter passado por um cego e simplesmente falado a ele e a cura ter vindo. A esse homem Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Lucas 18, versículo 42. Lembro-me da senhora Kuma dizendo em suas reuniões: se você crê que eu, uma pessoa, tenho algum poder para curar, você está redondamente enganado. Não tenho qualquer poder para curar. Tudo o que posso fazer é mostrar-lhe o caminho. Posso levar você até o grande médico e posso orar por você, mas o resto é com você e Deus. Se eu acredito na medicina, absolutamente, Deus usa tudo o que está a seu dispor no processo da cura, incluindo os médicos. Como a senhora Kuma dizia, o médico tem o poder e a habilidade de colocar um osso no lugar, mas ele deve esperar pelo poder divino para curar. Um cirurgião pode habilmente realizar a mais difícil das cirurgias. Ele pode ser um gênio com bisturi, usando cada faceta de seu bem treinado intelecto, mas ainda assim, ele deve esperar por um poder mais alto para fazer a cura real, pois nenhum ser humano tem o poder de curar. Todo dia escuto extraordinárias histórias de pessoas que foram
miraculosamente curadas. Quando essas pessoas testemunham em nossas cruzadas e conferências e nos enviam milhares de cartas, assombro-me com o que o Senhor está fazendo. No entanto, precisamos lembrar que o que chamamos de extraordinário é comum para Deus. O que chamamos de sobrenatural, para Ele é natural. E o que chamamos de milagre é um acontecimento diário para aquele que falou e o mundo veio a existir e soprou a vida para dentro do homem. Eu creio que este mesmo Deus tem um milagre para você.